Apocalipse, capítulo de número 9. Ah, pastor, o senhor já falou o capítulo 9, domingo passado. Na verdade, nós não concluímos, nós falamos apenas a quinta trombeta, e hoje eu quero falar a sexta trombeta, Apocalipse, capítulo 9. Nós não vamos ler todo o capítulo, vamos ler a partir do verso 13, do 13 ao 21. Do versículo 13 ao 21. Porque no último domingo eu falei sobre a quinta trombeta, e foi do verso 1 até o versículo 12. Hoje nós vamos falar da sexta trombeta, então vai do verso 13 ao verso 21. A sétima trombeta está no capítulo 11 do livro do Apocalipse, e vamos falar posteriormente da sétima, mas hoje é a sexta. Mas antes, enquanto você localiza, ou se você localizou, aguarde aí. Nós vamos estar ministrando, falando sobre trombeta, né? E hoje eu achei por bem trazer este instrumento. É pouco conhecido esse instrumento no nosso meio evangélico. É muito usado pelo judeu. Existem algumas características desse instrumento muito interessantes. O nome desse instrumento, por favor, não chame isso de berrante. Não é berrante. E vou dizer uma coisa: quem chama esse instrumento de berrante acaba, de uma forma consciente ou não, porque nós aqui, né, conhecemos o berrante. O berrante é feito de chifre de boi. Esse aqui não é chifre de boi. Isso aqui é chifre de etíope. Ou seja, geralmente o chofar é feito de chifre de carneiro ou chifre de etíope. É interessante, por que não é de boi? Para começar, sabe por que Deus não permitiu fazer o chofar de chifre de boi? Porque quando Moisés estava no Monte Sinai, recebendo as leis dos mandamentos, as tábuas dos 10 mandamentos, quando ele voltou, ele encontrou o povo adorando o que? Um bezerro. Eles fizeram um bezerro de ouro e começaram a adorar aquele bezerro de ouro. Começa por aí, porque o homem criou para si um Deus e criou a imagem de um bezerro. É idolatria. Aí Deus então criou esse instrumento, porque foi Deus que criou esse instrumento para o povo de Israel, chamado shofar, que nos originais da Bíblia, quando você encontra a palavra trombeta, como nós estamos lendo no livro do Apocalipse, se você for ver no original, não existe trombeta, lá está escrito shofar. Quando o shofar de Deus tocar, quando o anjo tocar o shofar. Agora, no português foi colocado trombeta porque nós aqui do Ocidente conhecemos trombetas, não conhecemos o shofar. Mas para o judeu, a trombeta para eles, no livro do Apocalipse, está escrito lá shofar, que é esse instrumento aqui, que eu já tive a oportunidade aqui de cultos anteriores falar sobre esse instrumento, certo? Sobre os sons que ele tem. São 3 sons, são 3 notas, somente 3 notas que são usadas nesse instrumento, certo? E que tem o seu significado. Cada toque tem o seu significado. Tem um toque convocando para a guerra, tem um toque anunciando a chegada do rei, ou do líder, ou do sacerdote, certo? Apontando para a chegada de Jesus. Enfim, então são 3 toques que tem esse instrumento. No final, o Paulo Júnior, meu filho, que foi ungido por um outro chofazista,
apóstolo Ricardo, que ungiu ele vai estar tocando o chofar, tá bom? Aí vocês vão ver os toques e nós vamos falar sobre essa trombeta aqui hoje. Então vamos ao texto bíblico. Quero a sua ajuda na leitura, tá bom? Se puder projetar aí o texto, fica melhor para que todos acompanhem. Vamos à leitura da palavra. Muito importante a palavra de Deus. Verso 13 do capítulo 9 do livro do Apocalipse. Eu vou ler um verso e vocês leem o outro, ok? Estão comigo, amados? Vamos lá. E tocou o sexto anjo a sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que estava diante de Deus. A igreja. A voz dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os quatro anjos que estão presos junto ao candeeiro do altar. E foram soltos 4 anjos que estavam preparados para a hora e dia e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. E assim vi os cavalos nesta visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraça de fogo, e de jacinto, e de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como cabeça de leões, e de suas bocas saíam fogo e fumaça e enxofre. Porque o poder deles está na sua boca e nas suas caudas, porquanto as suas caudas são semelhantes a serpentes e têm cabeças, e com elas danificam. E os outros homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro, de prata e de bronze, de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Verso 21 e último verso, todos juntos, vamos lá? E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua fornicação, e nem dos seus furtos. Posso ouvir um amém? Amém. Eu vou fazer novamente um rápido resumo do que nós já ministramos, do que nós já falamos, para a gente pegar aqui, como diz a minha mãe, a ponta da meada, tá bom? Então vamos lá. Nós já vimos até aqui, e nós estamos estudando o livro de Apocalipse, desde o capítulo 1, capítulo 2 e agora capítulo 9, verso 13. Nós já vimos até aqui que o livro do Apocalipse, ele não é um livro fechado, ele não é um livro misterioso, mas ele é um livro aberto de tal forma que ele revela a vitória de Jesus Cristo e a vitória da sua igreja. Algum tempo atrás eu confesso que eu vi o livro do Apocalipse um tanto misterioso, por isso que eu me empolguei em ministrar o Apocalipse aqui na igreja, porque a minha visão mudou. O livro do Apocalipse não é um livro misterioso, pelo contrário, ele é um livro aberto. Ele revela, como eu já disse e repito, a vitória de Cristo e a vitória da igreja de Jesus Cristo. Segundo ponto, nós vimos até aqui que este livro do Apocalipse, ele é dividido por várias sessões, por várias etapas, vamos assim dizer, e que cada uma delas fala da inteira dispensação da graça revelada e nos mostra fatos que vão da primeira vinda de Cristo até a sua segunda vinda, porque há uma promessa que Jesus virá novamente e nós cremos nisso pela palavra, ok? Terceiro ponto, que nós também já ministramos, já falamos aqui. Nós vimos lá no capítulo 1, capítulo 2, vimos os 7 candeeiros falando da igreja como uma noiva. Essa noiva que está sobre o olhar investigador, o olhar
cuidador, o olhar restaurador do noivo, que é Jesus Cristo. Também já vimos, em quarto ponto, que os 7 selos, já falamos sobre os 7 selos, falam-se da perseguição do mundo à igreja, e como Deus selou o seu povo e o conduziu à glória, enquanto Ele entregou os ímpios ao desamparo, a ser atormentado, perturbado pelos demônios. E por último, nós vimos as 7 trombetas. Estamos na 6ª, né? E quando fala de trombetas, eu já falei aqui, trombeta fala de aviso, de alerta. Quando toca-se a trombeta, é um aviso, é um alerta. Como militar que fui 30 anos, no quartel tem um corneteiro que toca corneta. Interessante que os toques da corneta, hoje eu estava lembrando sobre isso, os toques da corneta só o soldado entende, porque ele foi treinado, ele foi instruído, e ele sabe qual é o toque para recolher, ele sabe qual é o toque para ir para o refeitório almoçar, ele sabe qual é o toque para correr em frente à bandeira e prestar continência. Tem vários toques que o corneteiro toca, e o soldado ouve e ele entende o que aquele toque está querendo dizer, e ele toma posição. Então, trombetas, quando a Bíblia fala de 7 trombetas, amados, foram 7 avisos de Deus, 7 alertas de Deus à humanidade, aos homens. Foram 7 avisos de Deus mostrando ao homem que eles precisavam de arrepender, que eles precisavam de voltar para Deus, que eles precisavam de reconhecer Deus como Senhor da vida deles. E como nós lemos nesta noite, terça parte dos homens foram mortos, e a outra parte não reconheceram o Senhor como Deus da vida deles. Ou seja, então nós já vimos que trombetas falam o quê? De juízo de Deus ao mundo ímpio. E em resposta, esse juízo é em resposta às orações dos santos. Que oração é essa? No capítulo 6 do Apocalipse fala das orações dos mártires, daqueles que foram mortos por amor ao nome e ao evangelho do Senhor, que a Bíblia diz que as orações deles subiram até o altar, e eles clamavam a Deus, pedindo a Deus: até quando, Senhor? Até quando? E essa oração, quando chegava no altar, ela automaticamente era enviada ao trono. Aquele que estava sentado no trono ouviu a oração e enviou o juízo sobre a terra e sobre os homens. Já falamos sobre isso aqui em domingos anteriores. E por último, hoje nós vamos falar da 6ª trombeta. Não tem como a gente falar tudo. Estou falando isso porque tem pessoas que estão conosco a primeira vez hoje, não para ter uma noção do que nós estamos ministrando aqui aos domingos, aquilo que Deus colocou no nosso coração. E eu não tenho dúvida, amado, eu tenho falado para minha esposa, nós estamos vivendo a época do Apocalipse. Queira ou não queira as pessoas, mas nós estamos vivendo a época do Apocalipse. Está cumprindo a palavra de Deus. Cada dia que passa, ela se cumpre na risca. É só você parar para observar o que está escrito nas Escrituras, que você vai ver, principalmente no livro do Apocalipse, você vai perceber que a palavra de Deus está se cumprindo. Então hoje, eu quero observar com você este juízo de Deus que avança num desfecho final. Amado, até a 6ª trombeta, Deus dá a oportunidade para o homem arrepender. Na 7ª trombeta, lá no capítulo 11, verso 1, fala que a ira de Deus se completa. Quer dizer, na 7ª não tem mais arrependimento. Na 7ª trombeta não tem mais oportunidade para o homem arrepender. Até na 6ª, Deus dá esta oportunidade para o homem arrepender. Então vamos lá, versículo por versículo eu quero compartilhar com você. Do verso 13 até o versículo 15, você vai observar o juízo de Deus que desaba sobre os ímpios e é resultado das orações dos santos. Vamos lá, verso 13 diz assim: e o 6º anjo tocou a sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha das pontas do altar de ouro que está diante de Deus. E ele disse ao 6º anjo que tinha a trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora
dia, mês e ano, foram soltos para matar 1/3 da humanidade. Somente até aqui o verso de número 15. As grandes operações de Deus na terra sempre veio em resposta às orações do povo de Deus. Eu anotei isso aqui. Irmão, sabe por que o 6º anjo tocou a trombeta? Sabe por que o 6º anjo tocou a trombeta e começou a acontecer algo assustador à humanidade? Simplesmente porque Deus ouviu a oração dos seus servos. Que oração? Vamos ver comigo, por favor, se puder projetar Êxodo capítulo 3 e versículo 7. Sempre, amados, quando Deus queria ou desejou, aliás, manifestar o seu poder, operar de maneira extraordinária, foi em resposta à oração dos seus servos, foi em resposta à oração dos seus filhos. Ou seja, foi assim em Êxodo capítulo 3 e versículo 7 diz assim: disse o Senhor, tenho visto atentamente, isso aqui foi lá no Egito, tenho visto atentamente a aflição do quê? Do meu povo. Deus viu a aflição do seu povo. E o que diz o texto? E tendo ele ouvido a aflição do seu povo, ouviu também o clamor por causa dos seus exatores, dos seus inimigos, dos seus algozes. O que ele fez? Ele diz: eu conheci as suas dores. Deus diz: eu sei do que vocês estão passando. Mas primeiro, amado, que eu quero chamar a sua atenção é isso aqui, ó: tendo ouvido o seu clamor por causa dos seus inimigos. Sabe por que Deus tirou o povo do Egito? Porque primeiro, Deus ouviu o clamor do seu povo. A oração deles, o clamor deles chegou diante de Deus em uma taça. Deus já disse isso aqui, porque a Bíblia diz que as nossas orações são levadas diante de Deus dentro de uma taça. Quando essas orações chegaram no altar, e o altar tem uma ligação com o trono, e quem está sentado no trono ouve a oração que vem do altar, e ele então envia um socorro e tira o seu povo da terra do Egito. Pastor, o que isso tem a ver? Tem tudo a ver. A Bíblia diz aqui que quando, amados, olha o versículo que nós lemos, quando o anjo abriu, o 6º anjo, o texto diz, vou repetir, o 6º anjo tocou a sua trombeta, ele ouviu uma voz que vinha das pontas do altar de ouro. Altar de ouro, esse altar aqui, amado, é o altar da oração. Deus ouviu a oração de quem? A oração dos mártires, daqueles que foram mortos por amor ao Evangelho. Quando Deus ouve a oração dos mártires, Deus então resolve aplicar o seu juízo sobre os homens. E é interessante dizer que Apocalipse revela essa conexão entre altar e oração. Quando o altar da oração está próximo ao trono, a resposta de Deus vem, amados. Deixa eu lhe dizer uma coisa, amado: se você viver uma vida de oração, uma vida no altar da oração, melhor dizendo, se você viver uma vida no altar da oração, tenha certeza que Deus que está no trono, Ele vai ouvir a sua oração e Ele vai enviar o juízo dele sobre a terra. Eu dizia hoje a minha esposa, a igreja ela precisa de posicionar, não como ela tem posicionado, diante das catástrofes, das mazelas que acontecem nesse mundo, querido. Sabe como que nós devemos posicionar? Não é indo nas redes sociais e publicando bobagem, besteira. Não. Sabe aonde a igreja tem que posicionar? É dobrar o seu joelho diante do altar da oração e clamar a Deus e dizer: olha Deus, olha aí as portas do fundo, está zombando do Senhor, mas o Senhor é Deus, e eu sei que o juízo do Senhor virá sobre aqueles que blasfemam o teu santo nome. É isso que a igreja tem que fazer, querido. Está entendendo? Não é ir para... Irmão, eu dizia a alguém essa noite: Deus não precisa de ninguém para defender Ele. Você sabia disso? Porque se o meu Deus dependesse de nós para defender
ele estaria no sal. Deus não precisa de ninguém ir para a rede social defender ele. Irmão, Deus é Deus. Na hora certa, o juízo dele vem. O meu e o seu papel é dobrar o joelho diante do altar da oração e clamar a Deus e saber: o trono não está vazio, tem alguém sentado lá, e ele é que governa, e na hora certa o juízo dele virá sobre a terra. Aguarde. Eu não assusto com essas coisas. Eu não assusto com tantas coisas que têm acontecido. Já tem uns pregadores aí da terceira guerra mundial está vindo, e já tem gente que está preocupado com isso. Meu irmão, pare com isso. Irmão, tem alguém no trono. O trono não está vazio, não. Ele está lá sentado, e ele tem o controle e o domínio de todas as coisas. Se você serve a ele, tem a marca e o selo dele, saiba de uma coisa: você será guardado, porque ele prometeu guardar aqueles que confiam nele e esperam nele. Aleluia. Não tem que temer. Está entendendo? Vamos lá. Outra coisa, Apocalipse capítulo 8, verso 3 e 5, eu anotei aqui: mostra as orações dos santos subindo ao altar. Eu já falei, ao trono e descendo do trono em termos de juízo, conforme Apocalipse capítulo 8, se você quiser conferir, versos 5 e 6. Agora, novamente, amado, no capítulo 9, verso 13 e 14, o qual eu li, somos informados que a voz que procede dos 4 ângulos do altar de ouro, que este altar, como eu disse, não é outro, é o altar da oração, é que desencadeia a soltura dos 4 anjos do juízo sobre os ímpios. Olha, amados, volte lá ao versículo 13, me acompanhe, por favor. Olha, se diz: o 6º anjo tocou a sua trombeta, e quando ele toca a trombeta, ele ouviu uma voz que vinha das pontas do altar de ouro. Essa voz saiu do altar, e essa voz, amados, é bem clara aqui, deixa bem claro para nós que essa voz é que fala, que determina, que diz o que deve ser feito. Esse anjo aqui, na verdade, recebeu a orientação e direção do próprio Deus, o que deveria fazer. Era como Deus virasse e dissesse para esse anjo: chegou a hora, chegou o momento, é agora. Você vai matar a 10ª parte da humanidade. É bem verdade, queridos, eu já disse isso aqui, que o livro do Apocalipse ele não pode ser interpretado apenas visando a questão futura. É claro que a maior parte da revelação do Apocalipse está referindo ao futuro, mas muitas coisas já estão acontecendo hoje, agora. O que vai acontecer no futuro é o seguinte: essas coisas aqui, elas só vai avolumar, elas só vai se intensificar, mas que elas já estão acontecendo hoje, isso é fato. Isso é fato. Quantas mortes em massa, eu não vou relacionar aqui, porque passa na minha mente como um filme, no mundo de hoje, quantas mortes em massa tem acontecido. Mas esse ainda não é os anjos que estavam no abismo, hein? Os anjos que vai ser solto, como diz o capítulo 9, verso 1, que o abismo foi aberto, foi dado a chave a Satanás, ele abriu o abismo, e do abismo saiu uma nuvem de gafanhoto. E lembra que gafanhoto ali são demônios. Saiu uma nuvem de demônio do abismo para atormentar os homens na face da terra. E agora, amados, no verso 13, o 6º anjo, ao tocar a trombeta, novamente a Bíblia diz aqui no versículo 13, que ele, ao tocar essa trombeta, ele ouve uma voz que vinha deste altar de ouro que está diante de Deus. E ela disse ao 6º anjo que tinha a trombeta: solte. Agora solte mais 4, amado, mais 4 anjos que estão amarrados juntos ao rio Eufrates. Quando é solto esses 4 anjos, eles começam a matar a 10ª parte da humanidade. O juízo de Deus, ele vem em consequência da oração dos santos.
Deixa eu dizer uma coisa, igreja do Senhor, aqui nesta noite, com muito amor. Quando a igreja ela ora, quando a igreja ela se une a Deus em oração, o Deus soberano, que tem o controle de todas as coisas. Quando a igreja se une ao Senhor em oração, em seus atos de justiça na história, quando a igreja ora, Deus se manifesta. Entenda isso, igreja do Senhor, nós precisamos viver uma vida constante, permanente, diariamente, como disse Paulo, orando em todo o tempo. Efésios capítulo 6, ele diz isso, orando em todo o tempo. Nós devemos andar em espírito de oração, de vigilância, orando. Senhor, guarda, Senhor, tenha misericórdia deste mundo, das pessoas, da humanidade, da sua igreja. Entenda isso. Outro ponto, segundo ponto, deixa eu caminhar. O juízo de Deus é executado pelos 4 anjos, então, que estão atados, amarrados. Esses anjos estavam amarrados aonde? Junto ao rio Eufrates. E quando esses anjos são soltos, irmãos, só abrindo parênteses, quando fala de anjos, não são anjos bons, são anjos maus, tá? Esses anjos são agentes da justiça divina, mas são anjos maus, são anjos caídos, são anjos que estavam prontos a executarem o juízo de Deus sobre o mundo. Eles se agradam em precipitar os homens à guerra, à destruição. Estes anjos, quando a Bíblia fala 4, eu já falei sobre o número 4 aqui, lembra? Está falando dos 4 pontos cardeais, né? Norte, sul, leste e oeste. Quando a Bíblia fala 4 anjos, está falando da totalidade da terra, nos 4 cantos da terra. Esses 4 anjos então saem aqui para destruir, para matar a terça parte dos homens. Ele representa aqui que o mundo inteiro, 4 anjos, representa aqui que o mundo inteiro estaria sendo visitado com a ira de Deus. Tá? 4 significa isso. E esses anjos, eu anotei aqui, esses anjos, quando a Bíblia diz que eles estavam amarrados, atados junto ao rio Eufrates, foi justamente no rio Eufrates, eu achei isso aqui lindo quando eu estava estudando, foi exatamente junto ao rio Eufrates que ficava o Éden, o jardim do Éden. Irmão, nada na Bíblia é por acaso. O que me fascina na Bíblia é isso, nada é por acaso. Eufrates, o rio Eufrates era onde estava o jardim do Éden, que os poderes satânicos levaram os nossos pais, Adão e Eva, a pecar contra Deus. Tudo começou lá, está entendendo? Iniciou lá no rio Eufrates, lá no Éden. É bem verdade que João vê o rio Eufrates aqui como um símbolo, não literalmente. Lembra que eu já falei que não vamos interpretar o livro do Apocalipse no literal, porque senão nós vamos ficar perturbados. Então tudo é símbolo. E quando João vê esses anjos atados, amarrados junto ao rio Eufrates, sem dúvida alguma isso aqui é profético. Em outras palavras, eu percebo que João, vendo aqueles anjos, e junto ele usa a figura do rio Eufrates, e ele estava querendo dizer: olha, aonde tudo começou, aonde iniciou, aonde o homem pecou contra Deus, Deus vai começar a aplicar sua justiça desde lá, desde o início de tudo. Irmão, nosso Deus, Ele é amor, mas Ele é justiça. A Bíblia diz que Ele é fogo consumidor, sem dúvida alguma. Se eu continuar o raciocínio, Eufrates, olha irmãos, Eufrates, ele torna aqui no livro do Apocalipse, ele é materializado aqui como fosse uma barreira do qual represam a tragédia do juízo, barrados por Deus ou liberados por Ele com ira. Eufrates é o limite da terra prometida aqui, onde estavam os terríveis inimigos do povo de Deus, a Síria e a Babilônia. Assim este rio, o rio Eufrates, ele representa a Síria e a Babilônia, ou seja, o mundo ímpio. Em síntese, Eufrates representa todo o mundo
ímpio da atualidade. E quando a Bíblia diz que estavam lá 4 anjos junto ao rio Eufrates, quer dizer, nos 4 pontos cardeais havia um anjo, cada ponto havia um anjo, quer dizer, toda a terra, todo mundo está debaixo do juízo de Deus. Está entendendo? Outra coisa que eu anotei aqui, Isaías capítulo 8, versículo 7, deixa eu ler de versículo, projete para mim por favor, se puder. Isaías capítulo de número 8, versículo 7, Isaías descreve uma invasão destes inimigos como fosse uma enchente do Eufrates, uma enchente que quebra barreiras, seguindo-se de destruição. Olha, diz Isaías 8, 7, portanto eis que o Senhor fará subir pelas águas do rio, fortes, impetuosa, isto é, o rei da Síria, com toda a sua glória, subirá sobre todos os seus leitos, transbordará por todas as suas embaixeiras. A minha Bíblia aqui fala rio Eufrates, certo? Essa versão aqui não fala, as águas do rio Eufrates, fortes e impetuosa, isto é, aí fala, olha o que o Isaías fala, esse rio Eufrates é o rei da Síria, com toda a sua glória, subirá sobre todos os seus leitos, transbordará por todas as suas embaixeiras, quer dizer, haverá uma enchente. E quando João usa a figura do rio Eufrates, amado, ele está dizendo, olha, toda a terra será varrida, toda a terra estará debaixo do juízo de Deus, será como uma fonte que vai inundar toda a terra. O juízo de Deus virá sobre esta terra. Outra coisa que eu anotei aqui, o ponto central aqui, não é a geografia do Eufrates. Eufrates é apenas um símbolo, eu já disse. Esses cavalos de destruição que virão de toda parte e do mundo inteiro. Continuando o verso, diz assim, verso 15: os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia e mês, não foram soltos foram soltos para matar 1/3 da humanidade. Olha só, então João vê esse anjo tocando essa trombeta e esses cavalos aqui saindo para matar 1/3 da humanidade. 4º ponto, verso 15, vamos caminhar. Versículo 15 diz assim, eu preciso de concluir: os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia e mês. Quando a Bíblia diz aqui que eles estavam preparados, ou seja, eles estavam prontos, eles estavam dentro do tempo determinado de Deus, prontos para agir. Mas antes, deixa eu lhe dizer uma coisa. O versículo 15, a parte B do versículo, a gente percebe aqui que os juízos eles vão se intensificando à medida que a história caminha para o seu fim. Olha só, os gafanhotos que saíram do poço do abismo, lá do versículo de número 1 em diante, tinham limites bem definidos, lembra? Bem definidos sobre o que podia e o que não podia fazer. Os demônios, todos eles estão debaixo da autoridade absoluta de Deus. Até eles estão sobre as ordens de Deus e eles precisam cumprir o propósito soberano de Deus. Eu falei isso aqui domingo passado. Eles não podiam destruir a vegetação. Lembra que os gafanhotos não podiam destruir a vegetação, nem matar os homens, nem tocar nos selados. Mas agora eles recebem uma ordem para matar a 1/3 parte dos homens. Você consegue ver a misericórdia de Deus? Primeiro Deus dá oportunidade para o homem arrepender. Deus fala, Deus proclama, Deus anuncia, Deus alerta. Mas depois vem o momento do juízo de Deus. Agora a gente percebe que há uma semelhança entre os gafanhotos da 5ª trombeta, ouça isso, e os cavalos da 6ª trombeta. Há uma semelhança. Que semelhança? Em ambos os casos, a natureza demoníaca dos seres torturadores são vistos em figura de escorpiões, capítulo, verso 3 e 5, e em figura também de serpente, no verso 19. E em ambos os casos, o poder desses seres reside na cauda. Sua atividade é causar dano, está aí no verso 19. São comparados a leões, verso 8 e 17, e cavalos de batalhas,
versos 7 e 16. Ambos os textos, queridos, falam de uma fumaça infernal. No verso 2 fala dessa fumaça, verso 17 e 18 também. Mas a intensificação do flagelo da sexta trombeta é inegável. No lugar da tortura aparece agora uma matança, como eu acabei de ler no versículo 15. E também o verso 18 e o versículo 20 fala sobre isso. E o verso 15 então fala como ele descreve como será o juízo de Deus. Quer ver só? Me acompanhe. Verso 15. Não vai ser uma guerra particular, mas todas as guerras passadas, presentes e futuras. Sobretudo, amado, a sexta trombeta fala das guerras espantosas que vão abalar o mundo da época, à medida que avançamos para o fim. A guerra aqui não é apenas castigo, mas também uma voz de admoestação de Deus aos ímpios. As guerras resultam da resistência contra a honra de Deus e do Cordeiro. Sabe por que guerra existe? Porque o homem não quer aceitar o domínio e o controle de Deus. Por isso que as guerras existem. Por que existe? Sempre nós estamos vivendo, já vivemos, o mundo já viveu, aliás, a Primeira Guerra Mundial, já viveu uma segunda. Por que dessas guerras? Se você lê a história dessas guerras, você percebe sempre o homem querendo dominar. É verdade ou não? Sempre o homem querendo dominar. Ei, quem domina todas as coisas é Deus. Enquanto o homem não reconhecer que todas as coisas estão debaixo do domínio de Deus, sempre haverá guerras. Sempre haverá guerras. E eu falo mais ainda. As guerras resultam não só da resistência contra a honra de Deus e do Cordeiro, mas elas também são anticristãs. Significam sempre que quem não quiser ouvir a voz de Deus e obedecê-la, terá que sofrer. O homem já vive uma guerra interior com ele mesmo já há muito tempo, desde a sua existência, simplesmente por não querer obedecer à voz de Deus. Sabe por que a humanidade hoje, não vou falar de guerras mundiais, mas vou falar de uma guerra muito pessoal, individual, que muitos dos seres humanos vivem consigo mesmo. Essas guerras, amados, simplesmente existem porque o homem não quer reconhecer que Deus é Senhor e que Ele domina e que Ele controla todas as coisas. Então os agentes, voltando aqui, vamos caminhar mais um pouquinho aqui, as horas passam tão rápido. Já vou logo para o verso 16. Verso 16 diz assim: o número dos cavaleiros que compunham os exércitos eram de 200 milhões. É claro que esse número aqui é simbólico. Segundo os historiadores eruditos da Bíblia, é muito mais. Mas aqui João vê um número de 200 milhões de cavaleiros. E ele ouviu o seu... Achei interessante isso aqui. Ele não viu, ele ouviu o número. Ele ouviu o número. 200 milhões são esses cavaleiros. João não vê um exército, ele ouve o número. Sabe o que isso aqui significa? Preste atenção. É claro que, como eu disse, isso aqui é simbólico. Mas quando a Bíblia diz que João ouviu, é como que ele estivesse vendo uma multidão incontáveis de cavaleiros. Ei, esses cavaleiros aqui também são demônios. Assim como os gafanhotos da quinta trombeta são demônios, esses cavaleiros aqui também são demônios. João vê um número incontáveis de demônios. É uma espécie de uma invasão demoníaca com sede de sangue invadindo a terra. Eu vejo aqui que essa cavalaria não apenas agora atormentava os homens, mas matava uma terça parte da humanidade. Na quinta atormentava, só atormentou. Na sexta mata a terça parte da humanidade. Verso 17 e 18:
Os cavalos e os cavaleiros que vi em minha visão tinha este aspecto. Vamos ver o aspecto que João viu. Olha só, ele diz, tinha o seguinte aspecto: as suas couraças eram o quê? Vermelhas como fogo, azuis como jacinto e amarelas como enxofre. 1/3 da humanidade foi morto pelas 3 pragas. Olha só, primeira, fogo, fumaça e enxofre, que saía da onde? Das suas bocas. Isso aqui é simbólico. Sabe o que isso aqui significa? Presta atenção. Primeira coisa, quando João diz assim: olha, eu vi, eu contemplei esses milhares de cavalos, e esses cavaleiros tinham um aspecto de uma couraça vermelha. Sabe que couraça vermelha? Era como que João estivesse falando assim: esses demônios são inatingíveis. Nada atinge eles. Eles têm couraça de fogo. E João está dizendo assim: olha, eles não podem ser destruídos com armas convencionais, com qualquer arma, não. Esses cavaleiros, esses demônios, não são vencidos com qualquer arma. É isso que João está falando. Couraça de fogo. A couraça, vocês sabem que é proteção. Então quer dizer, são inatingíveis. Mas ele disse: olha, também são mistos. São cavalo, leão e serpente. Quando João diz que esses cavaleiros, esses demônios, eles são mistos, são cavalos, leão e serpente. Naquela cavalaria do inferno que ele via na sua visão, assolando a terra, ele diz sobre isso. Sabe o que isso significa, amados? Eles são seres ferozes. Quando ele vê a figura do leão, ele está dizendo: eles são seres ferozes. Eles parecem leão, símbolo da força, símbolo da ferocidade e poder destruidor que este animal tem. Então ele vê estes demônios com o rosto de leão, com o rosto de cavalo, e eles vê também com o rosto de serpente. Por que serpentes? Eles são demônios peçonhentos como as serpentes são. No verso 19, esses cavalos que ele vê, que esses demônios que têm o rosto de cavalos, esses cavalos têm um grande poder destruidor. É isso que João está dizendo. Eu anotei aqui: são altamente letais e venenosos. Quando ele diz que eles destroem com a sua cauda, João está dizendo: esses demônios são letais e venenosos. E não para por aí. Eles são cavalos, esses cavalos que João vê aqui, não são esses cavalos ordinários que nós conhecemos, não, queridos. Eles simbolizam também, segundo a maioria dos estudiosos da Bíblia, as máquinas e os instrumentos de guerra de toda classe, como por exemplo os tanques de guerra, os canhões, os aviões de combate, bombas, armas nucleares, químicas e biológicas. Todos esses cavalos que João viu apontam para tudo isso. João estava tendo uma visão do futuro, mas algo também que está acontecendo no presente. Está entendendo? O livro do Apocalipse, amado, é revelador. É revelador. Verso 18. E eles então matam os homens. Olha o que diz o verso 18: 1/3 da humanidade foi morto pelas 3 pragas. Eles flagelam e matam os homens com essas 3 pragas. Esses espíritos malignos, eles agem nos homens, e através dos próprios homens eles o atormentam e matam. Vocês já perceberam que o próprio homem, ele se mata a si próprio? A si próprio. Essa é a realidade. Mas é interessante também dizer que esses 3 flagelos, deixa eu falar um pouco sobre esses 3 flagelos, e já estamos caminhando para a conclusão. 3 flagelos são mencionados: fogo, repita comigo: fogo, mais forte, fogo, fumaça
enxofre. Os 3 flagelos: fogo, fumaça e enxofre. Ouça, o fogo queima, é verdade ou não é? A fumaça, o que a fumaça faz? Tira o quê? A visibilidade. E o enxofre? O enxofre polui. Esses demônios, eles tinham esses 3 flagelos: fogo, fumaça e enxofre. Já entendeu? Queima, tira a visibilidade e polui. O propósito deles é destruir. O propósito desses demônios é matar. Ele usa essas 3 coisas. A forma deles agirem aqui, por meio desses três coisas, eles matam uma terça parte dos homens. Sabe o que isso, vamos trazer para a nossa atualidade, sabe o que isso significa hoje para nós melhor entender? Isso fala das guerras em sua truculência. Isso aqui fala da ferocidade e o poder destruidor que vai acontecer ao tocar a 6ª trombeta. Verso 19 diz assim, estamos terminando. Verso 19 diz assim, eu vou ler, me acompanhe por favor, se você está com a sua Bíblia aberta. O poder dos cavalos estava onde? Na sua boca. Poder do cavalo. O poder dos demônios. Sabe que isso aqui, a maioria dos estudiosos concordam no seguinte, que isso aqui fala do poder, o controle da imprensa. O controle da imprensa. O controle dos meios de comunicação. Esses demônios vão ter o controle. Isso já está acontecendo. Mídias e mais mídias que estão a serviço do inferno. Esses demônios já estão atuando. Só que na época do Apocalipse isso vai intensificar. Aqui quando a Bíblia fala, olha só, que o poder deles estava na boca. Isso fala na comunicação, no controle da imprensa, o controle da comunicação. Eu anotei mais aqui, o poder desses agentes, deles é tão forte, que eles controlam, eles manipulam. Eu pus aqui, eles controlam o mundo com a sua filosofia. O poder está na boca e a peçonha na cauda. Aqui fala boca e cauda. Então eles têm um poder quando falam, e através da cauda eles destilam o seu veneno letal, a peçonha, e atinge a humanidade. Estamos vivendo isso hoje. Estamos vivendo exatamente isso hoje. Enquanto o inferno tem controlado, tem dominado os meios de comunicação. Isso é notório, isso é fato. Só precisamos estar alerta. Agora sim, querido, eu termino aqui. Verso de número 20 e 21 e nós vamos concluir. O juízo de Deus na 6ª trombeta, por mais dramático, ainda é limitado. Ok? Então vamos para o verso 20 e 21. Diz assim, verso 20: o restante da humanidade que não morreu por estas pragas, nem assim se arrependeu das obras das suas mãos, eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira. Os ímpios, amados, eles, diante de tudo, a terça parte da humanidade morta, todos os flagelos acontecendo, eles desperdiçam a última oportunidade que Deus estava dando a eles. Sabia, amados, que eles ficaram tão cegos para perceberem a mão de Deus no juízo sobre a história, que eles veem os ímpios morrendo em sua volta, a humanidade sendo ceifada, dizimada, e mesmo assim eles não se arrependem. Em vez de se arrepender, eles se voltam para práticas abomináveis, como diz o verso 21. Olha aí, eu estou aqui com o verso 21. Olha o que o verso 21 diz: também não se arrependeram dos seus assassinatos, continuaram matando, das suas feitiçarias,
da imoralidade sexual e dos seus roubos. Mesmo diante daquele quadro destruidor, eles não se arrependam. Mesmo diante de vendo o juízo de Deus, em vez deles voltarem para Deus, lembra que na quinta trombeta nós falamos aqui que eles procuravam a morte e não encontraram. Quer dizer, em vez deles procurarem a Deus, em vez deles se arrependerem e reconhecerem, a Bíblia diz que eles não fizeram tal. Eles não se arrependeram. Irmãos, a impenitência é a causa não somente do derramamento da taça da ira final de Deus sobre a humanidade, mas também é a razão da culminação do juízo final. O que eu quero dizer com isso? O pecado da impiedade sempre conduz o homem à perversão. Você já notou? Vou repetir: o pecado da impiedade. O que é o pecado da impiedade? A impiedade, queridos, a impiedade é a pessoa rejeitar a Deus. E quando o ímpio rejeita Deus, nós vivíamos numa vida de impiedade. Mas o dia que nós abrimos o nosso coração, arrependemos, entregamos a nossa vida ao Senhor, nós deixamos de viver a vida de impiedade. Mas aqueles que ainda continuam na vida da impiedade, ouça, eles são levados ao pecado da perversão. Ou seja, a idolatria produz a imoralidade. É isso que está aqui no verso 21 do livro do Apocalipse. A idolatria, ela conduz ao pecado de adoração aos demônios, como diz aqui o versículo 20. Os ídolos aqui são obra das mãos de homens, são feitos de ouro, prata, cobre, pedra e pau. E eles não podem ver, eles não podem ouvir, esses ídolos não podem andar, eles precisam de ser carregados, eles precisam de ser conduzidos, porque eles não andam, não têm pé, não têm mão. Por outro lado, a Bíblia é clara em dizer em 1 Coríntios que esses ídolos aqui são demônios, e os homens preferem adorar esses ídolos do que adorar a Deus, o Deus verdadeiro, por sua ignorância e dureza de coração. Para fechar aqui, os ímpios embarcam nessa perversão, rejeitando a Deus, não respeitam a vida, as pessoas perdem o respeito pela sua dignidade. Quando a Bíblia diz aqui de assassinato, é que eles continuam praticando assassinatos cruéis, brutais, a vida se torna sem valor, não há respeito e lucidez, as feitiçarias. A palavra feitiçaria é uma palavra grega que significa farmaqueia. A palavra farmácia, que a gente ouve muito, quase não usa mais, hoje é drogaria, mas está ligado à palavra farmaqueia. A palavra farmácia vem da palavra farmaqueia, que é uma palavra grega que significa drogas. O que drogaria vende? Drogas. O que as farmácias vendem? Drogas. A diferença é que são drogas controladas, as medidas corretas, tem as medidas certas. Você não pode ultrapassar a medida, porque senão você vai ter prejuízo com isso. A palavra feitiçaria, é incrível isso, amado. A palavra feitiçaria está falando todo tipo de droga, de prática de drogas, de uso de drogas. Então, quem vive nesta prática de uso de drogas, ele está cometendo o pecado de feitiçaria. Uma certa vez alguém chegou em mim e disse: pastor, mostra para mim onde na Bíblia está dizendo que não pode fumar. Aí eu lembrei desse texto. Vamos aqui pegar as obras da carne, lá em Coríntios, quando Paulo fala das obras da feitiçaria. Aí eu mostrei para ele: olha aqui o que significa essa palavra. No grego, feitiçaria significa droga. Cigarro é droga? Então é pecado. Só isso. Pecado não sou eu que estou falando, é a Bíblia que está dizendo. Toda prática, todo uso de droga é pecado. E pecado de feitiçaria. E a Bíblia diz que ficarão de fora não só os idólatras, mas também os feiticeiros. E os que praticam a mentira ficarão de fora do reino dos céus. Irmãos,
Então a Bíblia é muito clara em dizer que esses homens aqui do Apocalipse continuaram a prática da feitiçaria, a prática da imoralidade sexual. Olha só, a Bíblia fala aí que eles viviam praticando, ou seja, a imoralidade sexual para eles era aplaudida, era elogiada, era exaltada. Vivemos ou não vivemos num mundo assim, que hoje também da mesma forma, a prática da imoralidade sexual, amado, é aplaudida, é elogiada, é colocada num pedestal, é algo vantajoso aos olhos do mundo pecaminoso. Mas a Bíblia diz que estes homens preferiram continuar na prática da imoralidade. Aí vem o toque da sétima trombeta. E ao tocar a sétima trombeta, eu vou ler para você apenas o verso 1 do capítulo de número 15. Vi no céu outro sinal, grande e maravilhoso, 7 anjos, com as 7 últimas pragas, pois com ela se completa a ira de Deus. Quando a Bíblia diz aqui que com ela se completa a ira de Deus, amado, a misericórdia de Deus acaba aqui no capítulo 15 e o versículo 1. A partir do capítulo 15 em diante, não existe mais misericórdia. Aí é só o juízo de Deus e a destruição deste mundo de pecado do qual nós vivemos nele. Eu fecho a Bíblia e eu concluo da seguinte forma, e eu quero dizer uma coisa muito séria a você que me ouve nesta noite, irmão. Igreja do Senhor aqui. É hora de nós voltarmos para Deus. Como assim, pastor? Olha, queridos, cada dia que passa, cada minuto que passa no nosso relógio, está apontando, revelando que breve Jesus vem para buscar a sua igreja. E eu não falo isso para te comover, eu falo isso porque a palavra de Deus diz que Ele virá, que Ele vem, e Ele vem para buscar a sua igreja, para os salvos estar juntamente com Ele nas bodas do Cordeiro. Que é isso, pastor? No casamento. Ei, você como igreja, você é a noiva e Ele é o noivo. E breve Ele virá buscar esta noiva. E esta noiva precisa de estar atenta, ataviada, preparada, pronta para o grande dia que entraremos nas bodas do Cordeiro. E a Bíblia diz que vai ser 7 anos. 7 na Bíblia fala de perfeição. 7 na Bíblia fala de algo completo, perfeito, porque Deus é perfeito, é absoluto. Então será uma festa perfeita, será a melhor das festas que você já participou, a festa do casamento desta noiva com o Cordeiro. Jesus virá, Jesus virá. Esse céu vai se abrir e nós encontraremos com Ele. De pé, em nome de Jesus, não tenho mais tempo. Quantos estão esperando Jesus? Vou perguntar de novo: quantos estão esperando Jesus?